Vimos até aqui os principais modelos de distribuição de medicamentos, de dose coletiva e de dose individualizada. Mas, se nós pensarmos esses dois modelos com os objetivos e os requisitos que a gente viu na primeira parte da aula, nós temos muito ainda de corrigir em situações relacionadas à segurança. Por que eu digo isso? Porque no sistema de dose individualizada, nós já temos o atendimento da prescrição. Então, nós conseguimos observar a prescrição e fazer a avaliação adequada daquela prescrição, mas na separação dos medicamentos, todos os medicamentos vão dentro do saco para a enfermagem poder preparar esse medicamento e administrar no paciente. Então, as ampolas, elas vão inteiras, né? E os medicamentos também vão lá. Então, vamos pensar uma unidade assistencial com 50 leitos, tá? Então, pensa 50 sacos individualizados dentro da unidade assistencial. Chegou a hora de administrar os medicamentos nos pacientes. Então, imagina abrindo 50 caixinhas, pegando, abrindo, procurando o medicamento que está no saquinho, pegando, esse aqui é o do João, esse aqui é o do José, esse aqui é da Maria, separando um por um de cada um dos 50, né? Esse aqui tem que preparar a injeção, esse aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha como que o processo da administração dos medicamentos ainda fica complexo, né? Você facilita bastante o trabalho, né? Porque você está focado em cada paciente, mas ainda existem fontes de erro, existem situações que podem acontecer relacionadas ao erro, porque são muitos sacos de paciente com frasco multidose armazenado no armário, mais o que ele tem que usar que está no saco dele. Então, você ainda tem algumas coisas mais complexas. Você consegue ainda afinar mais o sistema para diminuir mais ainda a chance de erro. E a forma de afinar mais ainda o sistema é implantando o sistema de distribuição por dose unitária. Então, este sistema ele é atualmente, né, o sistema que mais reduz a chance de acontecer erros de medicação dentro da unidade assistencial. Por quê? Porque, diferentemente do sistema de dose individualizada, tudo vai pronto para ser administrado. Então, a enfermagem ela só se preocupa com a administração. Ela não prepara, não separa, tudo tem que ir organizado de maneira a separar por horário e a forma farmacêutica na forma como tem que ser administrada para o paciente, né? Então, a gente viu que no sistema de dose individual você tem toda uma complexidade logística e clínica que já avançou em relação ao sistema de dose coletiva, mas aqui nós vamos além, porque nós estamos deixando claro que aquele comprimido é do seu João para administrar às 4 da tarde, né? Então não é uma losartana que está no saco, é a losartana do seu João às 4 horas da tarde. Então você consegue definir, porque você consegue fazer uma rastreabilidade muito mais radical. Você já sabe exatamente o medicamento que foi administrado, qual não foi, que hora não foi, para quem não foi e para quem foi. Então é um sistema que você consegue minimizar drasticamente a chance de erros de medicação que pode acontecer na unidade assistencial, né? Então, por quê? Né? Uma coisa que a gente fala é a relação do fracionamento e da unitarização. Então, o fracionamento ele é a subdivisão de um medicamento sem rompimento da embalagem primária. Então, você tem os blisters, principalmente, né, medicamentos na forma farmacêutica sólida, né? Mantendo os dados de identificação, você rompe, você corta o blister sem romper. Então, geralmente existem embalagens que já vêm fracionáveis, né, de algumas indústrias farmacêuticas, ou você precisa de uma estrutura para realizar esse fracionamento. Só que o fracionamento, você tem 10 losartanas,
você tem um blister com 10 losartanas, você começa a ter 10 losartanas comprimidos separadas. Agora, na unitarização, a coisa já é um pouco mais além. Porque além do fracionamento, você ocorre a subdivisão da forma farmacêutica ou a transformação e derivação em doses previamente selecionadas. Então lembra os frascos multidose que a gente falou antes? Então, na verdade, não existe mais multidose. Né? Você fraciona o frasco, você unitariza as doses de acordo com cada paciente que ele precisa de utilizar. Né? A diferença é que a unitarização ela só pode ser feita nos pacientes em atendimento. Né? Eu não posso unitarizar um medicamento para fora. Então já tem que ter uma equipe organizada que vai fazer a unitarização daquele medicamento para aquele paciente. Né? Então, a unitarização ela precisa de uma estrutura muito mais complexa do que o fracionamento. Né? Então, por isso que o sistema de dose unitária ele tem camadas. A gente não vai falar sobre elas aqui, mas eles têm camadas de implantação. Porque ele pode ser o parcial ou pode ser o completo, dependendo do quanto você consegue unitarizar as doses, em especial os medicamentos multidose e os medicamentos injetáveis, né? Porque no sistema pleno de dose unitária, os medicamentos injetáveis já vão prontos para ser administrados. A enfermagem não tem que romper a ampola, não tem que aspirar medicamento, então existe uma central de mistura intravenosa no hospital que realiza também esse preparo dos medicamentos injetáveis que já vão exatamente na quantidade certa para os pacientes. E a enfermagem, a preocupação dela fica em administrar e cuidar do paciente, e essa preparação dos medicamentos não acontece. Então, como nós estamos falando de um sistema mais complexo, né, nós podemos observar que os passos desse processo são semelhantes aos passos da dose. Os passos são semelhantes, mas o que acontece, a profundidade de cada passo dentro do sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária é maior. Então, nós temos a elaboração da prescrição, a enfermagem realiza o aprazamento, a prescrição é enviada para a farmácia, só que aí, no sistema de dose unitária, o farmacêutico então tem um papel fundamental. Então, enquanto no sistema de dose individualizada, o farmacêutico pode aprofundar a análise, mas o principal olhar do farmacêutico é a posologia, se todas as informações estão corretas, se não está faltando informação para garantir o uso adequado. Aqui não. O farmacêutico avalia o perfil farmacoterapêutico. Então você tem uma revisão da farmacoterapia completa, né, de cada paciente, e além disso, a verificação de fluxos específicos de medicamento. Como nós estamos falando em dose unitária, todos os medicamentos vão prontos para ser administrado. Né? Não tem a enfermagem ela não prepara nada. Então, o farmacêutico ele tem que garantir todas esses passos que previamente a enfermagem fazia. Então, quando acontece algum problema, né, o farmacêutico tem que parar o processo para resolver essas questões com a equipe médica ou com a equipe de enfermagem sobre qualquer ponto da prescrição, né, que aconteça. Porque depois ele vai para o cálculo das quantidades. Então, como as doses vão prontas, então a farmácia assume a responsabilidade do cálculo. Né? Então, todos os cálculos das doses, das diluições, são feitas pela equipe da farmácia. Então, que aí acontece a separação das doses unitarizadas, e se o farmacêutico encontrar algum problema, alguma questão envolvendo algum erro, né, o farmacêutico tem que conferir. Só que aqui nós temos um problema em relação à dose individual. Porque dependendo do problema que o farmacêutico encontra, o medicamento tem que ser descartado. Porque se ele foi diluído errado, né, e o farmacêutico detecta isso, não tem como reaproveitar esse medicamento. Né? Porque nós estamos unitarizando, individualizando o máximo a dose. Então o processo tem que estar muito mais fechado, muito mais adequado, né, para isso acontecer de maneira fluida. Né? Então a questão
do preparo dos medicamentos, o fracionamento e a unitarização tem que estar muito alinhado com a questão clínica e principalmente a questão do cálculo das doses para não haver perdas, né? Então aí com tudo isso de forma adequada, aí sim as doses são transportadas e a enfermagem verifica ainda, faz mais uma nova verificação com o rótulo dos medicamentos, se está tudo certo, se a dose está certa, tá tudo correto, porque é a mesma coisa, se a enfermagem detecta algum problema com essas doses unitarizadas, muitas vezes elas vão ter que ser descartadas e vão ter que fazer de novo, porque pode ter um erro de cálculo, alguma coisa não está adequada, ou o paciente mudou a gravidade ou precisou de alguma mudança. Então, por isso que o fluxo de informação entre os setores, né, entre os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, tem que estar bem alinhado para esse sistema poder funcionar, né? E aí ocorre a administração e aquele medicamento que não foi administrado, que o paciente recebeu alta, faleceu, mudou de unidade assistencial ou piorou, melhorou da sua condição clínica e não precisou de administrar, são recolhidos e aí de novo tem que avaliar se esse medicamento recolhido pode ser unitarizado para outro paciente também. Então, ele parece ser um sistema mais caro, né? Então, isso parece, porque assim, quando o custo que você tem, já imaginou? Vamos pensar numa ampola de medicamento, né? A enfermagem abre a ampola, aspira uma injeção e administra no paciente. O que sobrou de medicamento ali, né? Muitas vezes não é utilizado para outro paciente, vai fora, né? Na dose individualizada, cada paciente recebe a sua ampola, então você não pega a ampola de um paciente para fornecer para o outro e nem sobra de ampola. Na dose unitarizada, na dose unitária, isso não acontece. Por quê? Na central de mistura intravenosa, as injeções são preparadas, então você economiza em escala, porque você não manda medicamentos para serem preparados no setor da enfermagem. Então você ganha escala. Então, como os medicamentos são de alto custo, a maioria deles, você tem alguém fazendo a manipulação correta e já aspirando o medicamento, você consegue fazer várias injeções, várias seringas aspiradas com menos ampolas. Você não tem sobra, né? Você só sobra o que o paciente não utilizou. Então, e além disso, reduz drasticamente os erros de medicação, reduz o dano causado ao paciente, né? Você reduz a internação desnecessária. Então, a consequência do sistema de dose unitária é a redução do custo, né? Então, a médio prazo, você já vai ter impacto no custo, porque os próprios medicamentos vão estar mais disponíveis para a utilização, porque você consegue unitarizar cada um deles para o paciente específico, além de ter uma revisão profunda da prescrição pelo farmacêutico antes da sua liberação.